pessoal, a gente está começando mais um episódio do Mental na Geral e hoje eu quero apresentar para vocês uma convidada super mega especial, que é a Cíntia Almeida. Bem-vinda, Cíntia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Cíntia é a fundadora da Confraria Somos, que tem uma história super legal para a gente conhecer e a gente vai bater um papo hoje, né, Cíntia? Bem-vinda. Obrigada, bom dia. É uma honra estar nessa mesa, me sentir muito privilegiada de sentar com vocês e falar aí de um assunto extremamente importante, né? Saúde mental precisa bater nessa tecla. Ainda, né? Ainda. Nunca é demais falar de saúde mental. É verdade. Muito obrigada pelo convite. Imagina, conta pra gente um pouquinho, Cíntia, como foi a história da confraria, o que é, né, especificamente a confraria. Isso. Bom, hoje a confraria ela tem o título no mercado como o maior grupo feminino de networking qualificado de São Paulo. Legal. Validado pelo Sebrae, revista Forbes. São mais de 200 mulheres, todas à frente das suas operações, que se conectam com a premissa do consumo interno e a referência qualificada. Mas, Li, eu prefiro dizer que é o maior ecossistema de transformação mútua, porque as nossas mesas, literalmente, elas transformam. A isca, né, é o networking, mas viver a Confraria Somos, vivenciar, é literalmente se transformar. Eu digo que dentro do nosso ecossistema ninguém é, nós somos. É um organismo vivo mesmo, que se movimenta em constante transformação. Uau, que lindo. É muito legal. Ao todo, em todo o nosso ecossistema, são mais de 400 operações conectadas, que nós somos um grupo, né? Então, nós temos o Entre Confreiras, que é o feminino, Entre Confrades, em expansão agora. Abrimos Confrazê, da geração Z. E agora, em janeiro, eu já abro terceira idade. Então, é um ecossistema de 12 a 78 anos. Caramba, que legal. E acho que é uma oportunidade gigantesca, né? De conectar essas pessoas, essas gerações. Sim, eu falo que um baita. Eu falo que eu quero ver todo mundo no meu quintal, sabe? Os filhos, os maridos, todo mundo verdadeiramente se relacionando. Os negócios vêm por consequência, No né? automático, É o gerir e o nutrir bons relacionamentos. Que legal. E como surgiu tudo isso, assim, desde a ideia até onde você chegou hoje? Eu sempre fui de pessoas, Li. Eu sou comunicadora, publicitária, e a confraria ela surgiu num momento de luto, que eu mudei para a Zona Norte, foi um momento de separação e verdadeiramente eu vivi um luto. Tinha 2 crianças pequenas na época e eu cheguei na Zona Norte por conta da minha mãe, né, para ficar perto dela, e não conhecia absolutamente ninguém, nada. Na época eu estava como sexóloga, né? Eu tenho um projeto parado que chama Sala Secreta, que foi a minha pós, e eu estava atendendo consultório e tive um evento para mulheres que deu muita mídia espontânea, que chamava No Sofá com Cíntia Almeida, que é mostrar para as mulheres da minha geração que não tivemos a educação sexual, mas também não tínhamos um celular na palma da mão, que hoje uma criança de 10 anos fala, que eu sei que você não vai entender, mas nossa geração gosta de pessoas e os pais, né? E esse evento deu muita repercussão. Eu estava na piscina com as crianças, não sabia onde comer, não sabia nada da região e montei uma página chamada O Melhor da ZN, mostrando para os nossos vizinhos que a gente não precisa mais atravessar a ponte para consumir com excelência, porque hoje a Zona Norte é o boom, né? O boom imobiliário, todos os cases já estão lá. E aí, quando eu montei o Melhor da ZN, eu sempre fui apaixonada por pessoas, como eu te falei, sou do marketing de rede, fui diretora da Mary Kay, milionaire na Herbalife, diamante na Renaudet. Então, quando eu falo sobre relacionamento e metas, a minha praia, é o que eu amo fazer, né? Eu comecei a fazer a confraria com as minhas anunciantes. Então, se você era minha anunciante, a gente se encontrava uma vez por mês. Isso cresceu muito. Com 3 meses lá na região, o Sebrae já me validou como o melhor grupo feminino de networking qualificado da Zona Norte. E assim ficou até 2019, 20, ficou até 2021.
2020 foi o boom, né, da Uhum. pandemia, então a gente já pulou para 70 mulheres, e aí que eu montei a confraria como um produto mesmo, porque Sim. estava me demandando muito tempo. E aí, em 2022, já administrando o Melhor da ZN, a casa da vizinha que eu tinha lá na região, que era uma casa colaborativa, e a confraria, foi aí que eu entrei no burnout. Uhum. E gerindo tudo isso, e eu não tinha noção da proporção que era a confraria, porque para mim também era um grupo para fazer negócios, Sim, né? sim. E tínhamos só um encontro por mês, então tem 5 anos que eu não sei o que é não me reunir com mulheres, né? A gente nunca pulou um mês. E aí, amada, em 2022, com tudo isso, gerindo tudo isso, a confraria com umas 70 mulheres por aí, no final do ano eu travei, já com festa de final de ano vendida, a festa do branco vendida, eu dei procuração para minha advogada e literalmente fiquei em Nárnia, assim, entrei numa medicação porque realmente eu apaguei na frente das crianças. Sim, fazendo isso tudo, né? É interessante a gente falar que foi uma coisa que você comentou que veio de um luto, né? Então talvez te ajudou nesse processo, Com né? certeza, com certeza. E aquilo, né? Veio de um luto, Li, que eu não tive tempo de chorar, né? Eu não tive tempo de viver. Então é literalmente aquilo. Eu, como sou muito realizadora, falava, não, voltar para casa da minha mãe jamais, com duas crianças pequenas, então a gente vai, né? Eu olhava para elas e falava, vamos. E foi acumulando, né? A gente vai colocando debaixo do tapete porque precisa performar. Sim. Esse é um mal, né, da mulher, eu acho que é o mal do ser humano. Eu sempre evidencio hoje quando aparecem esses sintomas para mim, eu sempre falo, minha amiga, chora. Minha amiga, tira um tempo para chorar, tira um tempo para viver isso. Para que quando você sair de uma vez, né? Não fica entulhando os poços, achando que tá tudo bem, porque vai chegar uma hora que vai transbordar, vai né? transbordar. Você acha que tinha uma resistência sua como pessoa, como mulher, em ser vulnerável, se permitir ser vulnerável nesse momento? Olha, Ali, eu vou te falar uma coisa que é um ponto bem legal de se falar. Eu priorizo muito a vulnerabilidade no nosso meio. Muito. Tanto que as mulheres falam da minha liderança, que eu sou mulher real, né? Então, se eu tô no burnout, eu grito. Se eu como sair de um relacionamento narcisista, falei com elas também, porque eu falo que a maior grandeza da mulher e do ser humano é mostrar a sua vulnerabilidade, porque tem que ter muita coragem para isso, né? Como as minhas redes falam, sangrar em aquário de tubarão, né? Não é para qualquer um. Mas como prestadora de serviço, que é como eu me coloco diante dessas mulheres, todas elas são minhas clientes, eu tinha que performar. E os sintomas da depressão, da ansiedade já me acompanhavam, né? E a gente vai deixando para lá, até que chegou uma hora que não deu e eu precisei, mas foi muito produtivo, viu, o meu processo de burnout. Como você vivenciou esse momento de parar? O que você fez? Foi no final de ano, né? Foi dia 20 de novembro, por volta do dia 20 de novembro. Então eu tirei as férias com as crianças e foi muito maluco, Li, que é algo que mexe muito comigo, porque eu fui pra praia e aí eu vendo as duas saindo do mar, assim, eu super medicada, né? As duas saindo do mar, eu não as reconheci, minhas filhas. Não reconheci as meninas. Elas já de biquíni cortininha, com aquele corpão, eu falei, meu Deus, aonde eu estava? Que eu não conseguia acompanhar esse processo. E aí foi muito claro para mim, comigo ou semigo, a vida delas vai continuar. Então, Cíntia, trate de se tratar, trate de se amar. Né? Que é a coisa do ver, mas não enxergar, né? Você estava ali no dia a dia com elas, mas não estava enxergando o crescimento, o desenvolvimento. E isso é um exercício que eu faço, viu, Li, até hoje. Me voltar para dentro da minha casa. Por exemplo, ontem eu fiquei totalmente sem celular. Ficamos no Netflix 8 horas seguidas, assim. Mas é uma coisa que eu tenho que me
me forçar, sabe? Não, hoje é aqui, Sim. amanhã é ali, um monte de coisa pra fazer, nem que eu acorde às 6 horas da manhã, mas hoje é aqui, para que a gente... eu fico dando ordem pro meu cérebro, sabe? Até para dormir, eu falo, eu preciso dormir agora. Aí Mas sabe que isso é interessante? Eu falo isso muito com os pacientes no consultório, de que existe, a gente é um todo, né? Corpo, mente, cérebro, orgânico, tudo, mas que o cérebro manda pensamentos, coisas automáticas que nem sempre a gente vai ter controle, mas o que a gente faz com isso tá no nosso controle. Sim, exatamente. Então eu falo, tome medida dos seus pensamentos, controle o seu próprio cérebro e faça com que ele trabalhe a seu favor, né? E não você estar à mercê do seu próprio funcionamento, do seu próprio cérebro. E os pacientes ficam, mas como? É muito automático, eu não consigo. E a gente precisa fazer essa tomada de consciência, se ancorar no presente, que é o que você está falando, né? Eu me forço, mas eu fico. Exatamente. E aí é você tomando controle da sua própria vida, né? E você sabe que isso às vezes acontece até no meio do dia. Eu falo que o meu cérebro agora ele é como um chip, um HD. E ele vai enchendo, enchendo. Então tem dia que 5 horas da tarde, assim, eu tô numa exaustão mental. Eu vou pra casa, eu tiro a roupa, ponho o pijama e falo, eu preciso dormir 1 hora. Apago tudo, eu durmo 1 hora, me recarrego e volto pra ativa. Muitos dias isso acontece. Sim. E literalmente eu dou ordem. Eu preciso dormir, eu preciso dormir. Começa a vir pensamento, eu falo, não quero pensar em nada. Eu preciso dormir agora. Sim, e é muito engraçado, porque isso tem funcionado muito comigo. Eu literalmente, no meio do dia, eu paro para recarregar e organizar os pensamentos. É isso, é você tomando conta de você, né? Você no controle da sua vida e se permitindo essa vulnerabilidade de não ter que dar conta 1000%, 24 horas do dia. Não quero mais, né? Não quero mais. E isso numa mulher empreendedora, empresária, eu acho que é uma cobrança muito automática, muito, né? Porque... E é muito sobre isso, né? O que a gente vai querer carregar. Antes eu tinha aquele toque de dormir sem um verdinho no WhatsApp. Eu tinha que responder todo mundo. Hoje eu já tenho plena consciência que se for urgente a pessoa vai me ligar. Sim. Né? Porque é um ecossistema com mais de 400 CNPJs que eu tenho esse acesso direto a elas. Então eu falo, é urgente? Ou me liga ou põe uma interrogação lá. Porque se eu abrir agora, certeza que tem mais de 1000 mensagens. E não é força de expressão, tem mesmo. Mas eu não consigo, eu entendi que eu não consigo dar conta de tudo. E que a coisa funciona, né? Muito, muito. Esse aprender a delegar, entender que o feito é melhor que o perfeito, que vai acontecer não da sua forma, mas também vai acontecer, né? O lance de duplicar a cultura. Hoje a confraria, eu falo que ela é feita pelas minhas redes. E todo mérito, assim, de crescimento é do time de redes e conselho. Sim. Porque a gente eu consegui passar essa cultura para ela, né? Do que é ser somos, do que é servir. Então, hoje está muito mais tranquilo. Mas foi uma decisão também, Li. Porque nesse processo de burnout que eu fiquei esses 2 meses, né? Na praia, quando estava chegando dia 1º de janeiro, eu comecei a ficar acelerada. Porque o atestado estava vencendo, sabe? E aí eu ia ter que voltar para ativa. Sim. E aí eu falei, Deus, tudo eu não quero mais. Não quero mais... né? Eu não quero mais dar conta de tudo. E foi aí que a confraria que virou a menina dos meus olhos. É o produto que hoje toda a minha energia está canalizada. Sim. Quando eu mandei um forms para elas, perguntando o que era a confraria para elas, né? Por que elas tinham renovado, por que elas entraram, assim. E a minha surpresa foi que a palavra networking, mesmo a gente tendo um consumo interno absurdo, né? Esse ano a gente fechou com mais de 2 bilhões de receita interna, mas fui curada da depressão, meu casamento foi restaurado, minha autoestima foi ressignificada, e aí eu entendi que é muito além do networking, né? Que é a missão mesmo, porque são mesas mesas das mulheres reais, né? Fora dos stories. E a gente vive numa sociedade que a mulher principalmente tem que performar tanto, e eu me esforço para trazer para elas esse ambiente seguro,
e que fora dos stories está todo mundo no mesmo barco, Sim, né? sim, tá todo mundo com os filhos em casa. A gente tava falando aqui nos bastidores, né, de as crianças entrando em férias, como que faz com isso, tem que continuar trabalhando e as crianças estão de férias, né? Exatamente. E aquela pressão, mãe, a gente não vai viajar? Mãe, mas eu tô de férias. Não, mas a gente não vai. Exatamente. E a performance do todo, né, da casa, da operação e agora do digital, né, que força uma alta performance. Eu lembro até do ano passado, no dia 1º de janeiro, eu estava ainda, né, saindo da virada do ano, os posts já estavam. Você na sua melhor performance, já fez o seu planejamento? E pai, gente, calma, eu ainda tô virando o ano, mas o digital cobra isso, né? Então os nossos ambientes são muito offline, a gente entrega muito produto, eu digo que é como uma academia, sabe? Você se matricula por um objetivo e eu te entrego inúmeras ferramentas para você chegar no resultado final, mas eu puxo pro relacionamento. Eu falo, antes de impulsionar, tudo bem, eu sou do marketing, eu sei que é um caminho sem volta, digital, mas vamos nutrir bons relacionamentos, vamos fazer 1 a 1, vamos atender com excelência, porque uma referência qualificada ainda é muito mais efetiva do que uma busca no Google. Uma indicação ainda funciona muito mais do que do que o digital e é muito mais barato, né? Muito mais efetivo e muito mais barato. E o nosso ecossistema é isso, a mulherada vive a confraria, é uma coisa de maluco. Legal. Respiram. A própria Aline foi um case, assim, tem até um vídeo dela na página. A Aline, ela contratou uma headhunter para buscar para ela 2 grupos que ela queria, né, se relacionar mais. E aí a headhunter que trouxe ela para nós, então a Aline faz parte do nosso grupo e de um grupo no exterior. Isso para mim é assim a maior validação, sabe? Mais do que aquilo que eu falo que a gente é como as pessoas nos enxergam, né? Como estão falando de nós no mercado sem nenhum post impulsionado, sem nenhum dia. Eu falo que eu tenho pavor desse negócio, dia de gravar conteúdo. Aí vem aquele script, aí fica aquela coisa tudo igual. Engessada, né? E eu publico exatamente o que nós somos. Né? A gente tem um material humano muito rico, assim, para ficar formatando dentro de uma caixinha igual todo mundo. Que no final é a conexão com as pessoas, né? Que é o que você falou que tanto gosta, tanto valoriza, né? Agora deixa eu voltar só um pouquinho, Cíntia, lá na questão do burnout. Vamos. Quando foi iniciando janeiro ali, que você começou a ficar ansiosa de novo, preocupada. Como que foi viver essa transição da volta, né? Porque a gente fala muito sobre o burnout e o padrão é o afastamento, de fato, né? O clássico. Mas se a pessoa não fizer uma preparação para esse retorno, a gente volta para um estado de burnout. Sim. Como foi para você vivenciar esse retorno? Um retorno e uma manutenção, né? Então, no meu caso foi a fé, amada. Eu voltei assim com tudo eu sou cristã, eu voltei com tudo para a igreja, porque eu entendi que eu sozinha não daria conta, né? Mais uma vez eu entendi isso, que sozinha não daria conta. E nesse processo foi buscando de Deus mesmo como que eu iria fazer. E foi aí, inclusive, que surgiram os núcleos. Porque com esse forms que eu recebi delas, eu entendi que para eu entregar a excelência, eu tinha que ser veterinária, lojista, advogada, tudo que tem no nosso meio. Eu sou comunicadora. E aí foi quando eu levantei a minha VP, a doutora Viviane, e os núcleos para que eles retroalimentassem o nosso ecossistema. E eu voltei muito na gestão, né? Trazendo essa visão de multiplicação, dividindo a confraria em micropolos, para que esses micropolos abastecessem o todo, né, retroalimentassem o todo, e eu fiquei muito na gestão. E aí, amada, como eu falo que Deus assim me escolheu como Black Trunk mesmo, do exército, eu voltei com essa visão de multiplicação, de expansão em 2023, e aí em março fui diagnosticada com câncer de mama. Nossa! Foi bem tranquilo, tudo muito bem tranquilo. Pode mandar que a gente aguenta. Inclusive eu falo para Deus, já entendeu, né, Senhor, que eu tô junto, mas não agora eu falo que eu não quero mais ser guerreira, né, eu quero ser herdeira agora.
Aí voltei a todo vapor com essa visão de expansão. Já estava desmamando da medicação. Eu sou uma pessoa que teve que quebrar muita crença ali em relação à medicação e hoje eu afirmo, eu falo que assim como a gente quebra o braço, assim como a gente, né, teve o câncer e precisou ser medicada, também é uma patologia, né? O cérebro também é uma parte do corpo que precisa ser medicada. E eu quebrei essa crença, porque eu ainda sou um pouquinho, eu sou meio medrosa, né? Em ficar dependente de remédio. Sim. Então eu já estava desmamando, foi um processo bem curto. Entrei numa expansão em 2023, mas aí a minha cabeça foi para um outro lugar, né? O diagnóstico do câncer te levou para um outro lugar, então eu não tive esse tempo de sentir. De novo, né? De novo. Mas foi um tempo também muito rico, até o tópico fala isso. Sabia que não era para morte, sabia que eu não ia fazer químio, rádio, tinha muita convicção em Deus nisso, mas que era algo pra a Cíntia, foi meio que uma assim, olha, se olha, sabe? Veio o burnout, veio o câncer, há quem diga que o câncer de mama é exatamente isso, né? É a área do nosso corpo que a gente dá, né? Que a gente amamenta, que a gente serve, e é uma característica da Cíntia servir muito, né? Entregar muito, e ela, né? Então foram 2 sinais muito fortes, o burnout e o câncer. Em 6 meses eu precisei fazer 4 cirurgias, fiz a mastectomia, tirei mama, coloquei mama, então foi um ano bem intenso, que quando tudo passou em dezembro, outubro, assim, dezembro, eu comecei a cair em mim e falar, nossa, porque né, foi um ano que eu perdi a rédea de tudo, né? E por isso que eu dou todo esse mérito às rédeas, porque foi um ano de expansão, que elas fizeram a roda girar, e eu nesse processo, saindo de um burnout e entrando num câncer de mama. Pensa uma mãe, né? Solo, com 2 crianças, e eu falava, meu Deus, como que eu vou falar isso para elas? E aí, amada, veio esse ano de 2023 com tudo isso, eu focada no câncer e numa expansão absurda, que a gente saiu de 70 mulheres, fomos para 200. Nossa. Com tudo isso acontecendo, 3 drenos e trabalhando das 9 às 11, nunca parei. Veio o resultado em 2024. Então, chegou agora em novembro, precisei retomar esse processo, precisei retomar a terapia, precisei retomar o psiquiatra e precisei retomar também a medicação. Porque eu tava na fé, né? Deus, tá acabando o ano, só que chegou uma hora que porque o burnout, ele trava o teu cérebro, né? O seu corpo tem um monte de ideia, você tem um monte de ideia, mas você trava, você não... É que na realidade o corpo ele entra em modo proteção, né? Ele quer te proteger daquilo, isso é aversivo, isso é perigoso, a sua cabeça tá funcionando, as ideias estão fluindo, mas o seu corpo quer sobreviver. Essa é a ideia. E virou moda, as pessoas acham que, eu tô burnoutada. Eu falo, meu amor, você não sabe. Se você tivesse, você não tava aqui falando. Você pode estar depressiva, você pode estar ansiosa, você pode estar com síndrome do pânico, você pode estar com tanta coisa, mas o burnout você não avança. Você acorda e não avança. Você dorme com milhões de ideias. Quando você vai acordar, você fala, meu Deus, não vai. Você sabe que a Maria Fernanda teve febre uma noite, minha filha mais velha? Eu falava com ela, mas o meu corpo não reagia na cama. Não se mexia. Uma coisa foi aí que eu falei, opa, pera, ainda tem 2 meses de trabalho. Vamos com calma. E aí a gente tem que voltar pra medicação e pra atividade física. Então você já foi sentindo os sinais de novo, né? Sim, amada, sim. E um tempo de duração muito curto do meu dia, porque eu acordo muito cedo. Então, assim, 3 horas da tarde eu já não funcionava mesmo. Mesmo, não funcionava, de não conseguir, de eu pegar o celular e você não ver o que tá escrito. É uma coisa de... Não dá pra explicar o que é burnout. É o seu corpo parar mesmo, né? Parar. E hoje, o que você considera que na sua rotina você tem
como fator de proteção para cuidar da sua saúde mental e não chegar num novo burnout, tendo todo esse rendimento que você tem hoje de trabalho, de empreendedorismo? Amada, atividade física forçada, sabe? Na força do ódio. Às 7 horas da manhã eu faço pilates, até porque eu tomo uma medicação oncológica, né? O comprimido, para antecipar a menopausa. Então, pensa, uma mulher que o útero estava ótimo para engravidar. Sim. Aí tem esse processo do câncer, aí eu preciso tomar esse remédio. O câncer que eu tive foi hormonal. Então eu tomo esse remédio para antecipar a menopausa. Então eu tô antecipando a menopausa. Ainda tem isso, esse detalhe, Tem querido. esse detalhe, que vem esse calor absurdo, lidando com 200 mulheres entrando na menopausa também, porque o meu core é 40 a mais, né? E eu digo que aquelas que sabem que tá entrando, tá tudo bem, né? Já tá com os remedinhos, com os hormônios, ok. E aquelas que não sabem? Sim. Então, em casa eu tenho duas, uma pré-adolescente e uma adolescente. Eu entrando na menopausa, liderando 200 mulheres na menopausa e tratando aí essa manutenção para não surtar, né? Então, eu preciso ter o meu tempo, Li. Sim. Eu amo o silêncio. Em casa, se eu tô sozinha, eu não ligo nem TV. O meu banho é no escuro com uma velinha. Eu preciso sentir. Eu fui até para um spa em agosto, se eu não me engano, setembro, agosto. Fiquei 5 dias e, como eu te falei, o meu processo, eu preciso me concentrar que eu tô aqui com você, sabe? Sim. Então agora eu tô aqui com você. Então o celular não existe, nada existe. E esses 5 dias no spa que eu ganhei até de uma confreira, eu tive que chegar lá, andar descalça e me perceber naquele lugar, sabe? Sim. E eu, às vezes, quem olha fala, a Cíntia é meio maluca, porque eu preciso ficar conversando comigo. Então hoje eu tô aqui, eu preciso sentir a grama, preciso respirar aquele ambiente pra eu fazer uma coisa de cada vez. E tô que nem homem, funcionando por caixinha. Adorei. Não sou mais a mulher que pensa em tudo. Fica a dica, inclusive, né? Como eu entrego hoje, por exemplo, eu tenho um evento quarta-feira. Hoje eu tirei para cuidar desse evento. Sim. Aí eu tenho um evento dia 18. Quando passar esse, eu tiro um dia para resetar. No dia seguinte, eu fico full nesse evento. Sim. E assim eu estou. Se eu tô com as meninas, é as meninas. Sim. Porque não dá mais para eu cuidar de tudo, né? A gente... O homem abre a caixinha do futebol, a caixinha do nada, ninguém acredita, mas eles têm essa caixinha do nada, né? O que você tá pensando? Nada. Que paz, né? Pensar do nada. Então eu tô assim, agora, senão a gente surta de novo. Sim, sim. E sempre pensando também o planejamento de 2025, né? As pessoas, eu fico desesperada, assim. Eu vejo todo mundo planejando tanto fazer. Eu já tô planejando o que eu não vou fazer. O que eu vou tirar da minha rotina. Que interessante. Sabe? Porque... Que não te cabe mais. Né? Não dá. A gente sabe, isso é quase 50 anos, né? Então tem coisa que... Não chegou até aqui, tá tudo certo, vamos diminuindo. Nossa, que importante isso, né? A gente tem esse momento de virada de ano em que se produz muito essa reflexão, né? O que eu quero pro ano que vem, o que eu vou construir, quais as minhas metas, quais os meus objetivos. E como é protetivo isso que você mencionou, né? O que eu não quero mais pra minha vida, o que eu não me permito mais. É isso que eu tenho vivido, o que eu não quero. É o sim, o não e o nunca mais, né? E eu acho que essa bagagem de burnout, de separação abrupta, burnout, câncer, eu acho que a Cíntia merece se amar muito, sabe? Então eu tô um pouco egoísta. Na medida do possível, porque eu amo servir, mas eu tô... muito no colo do pai, como é o meu projeto, né? De levar Jesus para as mulheres. É muito no colo do pai, assim, como filha. Não como empresária, não como mãe, não como esposa,
como filha de colo que merece ser mimada, cuidada. É isso, eu tenho A gente vivido. fala muito isso, como o egoísmo terapêutico é importante e funcional. Não é que você vai desrespeitar alguém, negligenciar alguém, Exatamente. mas tudo tem seu espaço e o seu tempo, né? É, E sem a Cíntia, nada disso é existiria. verdade, é Se verdade. você não estiver bem, todo o restante não faz mais É verdade, é sentido. um efeito dominó. Exatamente, a gente sabe o que você está bem falando, né? Como hoje você compartilhou as redes e as coisas vão funcionando Sim, sem você, mas a sua existência é o que mantém todo esse vínculo funcionando, exatamente. né? E isso é tão engraçado, porque esse ano de 2024, eu fiquei bem ausente do meu negócio, né? Colocando a casa em ordem. Foi uma expansão muito abrupta e aí a gente precisa entender, né, todo esse crescimento. E nós não tivemos, eu tinha reunião com elas uma vez por mês e nós não tivemos. E aí a gente percebeu o quanto que o time dispersou, Sim. né? Precisa dessa visão, né? Um time, elas precisam de um direcionamento, né? Para que ande em harmonia e debaixo de uma visão também, né? Sim, para não perder o sentido. Para não perder o sentido. Perder o que é importante de vista. Nossa, que importante, Cíntia. Quero te agradecer demais, assim, pelo nosso papo. Eu que agradeço. Você trouxe temas, assim, muito, muito importantes e que vem bastante a calhar agora nesse fim de ano, né? Eu acho que a gente falou aqui de divórcio, de luto, de burnout, mas você trouxe um tema que é muito importante, que é esse autocuidado, como ele realmente é. Sim. Saindo ali daquele script do que é clássico, arroz com feijão. Vai fazer seu exercício, vai fazer sua terapia, que são coisas muito importantes. Sim. Todo episódio a gente fala sobre isso. E Li, eu falo muito sobre isso. A terapia, eu falo, gente, o valor da terapia, muito além do que você vai receber, né, da terapeuta, é você se escutar. Quando a gente se escuta, nós somos a primeira a ouvir o que a gente está passando. Muitas vezes a resposta já vem, né? Só da gente falar, ter um tempo de fala, sem ser interrompida, sem estar com pressa, aquele momento é para eu falar da minha dor, do meu desafio. Isso já é uma cura, que a gente não tem esse tempo no nosso dia a dia. Então a terapia mas ela não falou nada, não tem problema que ela não falou nada, mas você falou. E você falar, você se cura. Sim. Né? Quantas vezes fala, amiga, eu quero chorar. Aí você chora. Na hora que ela tá falando, sua cabeça já tá longe, porque você já sabe o que você tem que fazer. Você já cumpriu a função ali, né, do desabafo. É bem isso. O Freud falava muito isso, a cura pela fala. Né? E a psicanálise, né, apesar da gente falar muito aqui na Mental 1 sobre a TCC, coisas baseadas em evidências e etc., mas a evidência originou lá do Freud, da psicanálise, né? E ele sempre colocou isso como premissa básica, a cura pela fala. Sim. Né? Então, eu brinco com os pacientes que a terapia tem ajuda da língua portuguesa. Sim. Porque quando a gente fala, a gente divide a nossa fala em sujeito, verbo e predicado. É verdade. Então, alguém fez alguma coisa que teve uma consequência. Exatamente. E organizar isso numa fala ou numa escrita já é muito terapêutico. Muito. Já é muito terapêutico. Isso então, que você falou é muito legal, numa escrita, né? Eu sou do papel. Então, para administrar tudo isso, eu vou colocando em folhas sulfite separadas mesmo. Então, aqui é tal coisa, aqui é a confraria, aqui é a confrasia, e eu preciso olhar, porque quando a gente coloca, vem uma clareza, né? Eu funciono muito assim. Quando eu escrevo e separo, vem uma clareza que tudo fica tão simples, né? Do que ficar aqui bagunçado, sem organização, você escreve e fica tudo perfeito. É isso, é bem isso. É a gente organizar nossas ideias e tomar a rédea das coisas, né? Cíntia, conta um pouquinho pro pessoal como que as pessoas te encontram, como elas conhecem a confraria, deixa um pouco do seu contato. Ai, que delícia. Obrigada pelo espaço. Bom, nosso Instagram é o Entre Confreiras, né? O meu é o Cíntia, sem nada, sem Y, sem TH, nada disso. Cíntia, _amada, é o meu pessoal. E o Entre Confreiras eu acho que é o mais fácil, que aí por esses a gente vai para todos os outros. Ótimo. Muito obrigada, Cíntia, pelo nosso bate-papo.
A gente falou aqui de temas muito importantes e agradeço a sua abertura, a sua delicadeza e de novo, a vulnerabilidade em trazer isso, um pouquinho da sua história, que é muito emocionante. Tem um livro que eu sempre indico, que é A Coragem de Ser Vulnerável, né? Da Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito, eu acho. Isso mesmo. A Coragem de Ser Imperfeito. É um divisor de águas esse livro. Ótimo, obrigada. E obrigada por quem estiver assistindo a gente. Até o próximo episódio.